Boa noite a todas e todos. Estamos aqui em mais uma entrevista do Brasil de Fato, mais um debate, dessa vez com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que também foi candidato ao governo do estado de São Paulo, com a senadora do PT pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, que também é presidenta nacional do partido, e o dirigente nacional do MST, João Paulo Rodrigues. A gente vai conversar um pouco sobre a atual conjuntura nacional e temas relacionados a essa crise política que se desenrola no país. Bom, bem-vindos, bem-vinda. Obrigada. Bom, eu acho que é interessante a gente começar a nossa conversa com um dos temas que estão mais candentes, né, na sociedade, que é a questão das privatizações. A gente passou por um momento nos anos 90 de desmonte do Estado, depois não tivemos uma recuperação, e isso é muito presente, né, no imaginário brasileiro, essa questão da privatização, da entrega dos recursos nacionais. E agora, novamente, a gente retoma essa situação, esse debate, justamente com duas empresas muito importantes, que são a Petrobras e a Eletrobras. Então, como vocês estão vendo todo esse cenário, essa configuração, e como fazer a resistência e a defesa desse nosso patrimônio? Vai lá, Presidenta, pode ir. Não, pode ir. Não, começa você, presidente. Então tá bom. Presidentas, mulheres. Bom, então vamos lá. De fato, é um período muito ruim para o Brasil, né? Porque é de desmonte, venda do nosso patrimônio e desmonte do Estado, do aparato do Estado de bem-estar social mínimo que foi construído depois da Constituição de 88 e aprofundado nos governos Lula e Dilma. Quer dizer, o petróleo é um bem essencial. Os países fazem guerra por petróleo. Os Estados Unidos invadem outros países por petróleo. Temos problemas graves no mundo sobre isso. O Brasil faz uma das suas principais descobertas, que é os campos do pré-sal, onde nós temos petróleo em abundância. Tem a tecnologia de extração. Fazemos um marco regulatório para que isso fique com a Petrobras, ou seja, a Petrobras ajude a explorar. Aí vem o golpe. Eles, além de retirar a Petrobras disso, fazem concessão no modelo normal e preferem as empresas estrangeiras para operar. Né? É muito grave isso, ou seja, nós estamos abrindo mão de um bem estratégico do Brasil. Né? Então, a gente fica triste com isso. A Eletrobras é a mesma coisa. A energia é uma questão essencial à vida. Né? Você precisa de energia para a vida. Você ter empresas transmissoras de energia ou até geradoras privadas, vai lá. Agora, você ter a sua inteligência, a sua coordenação privada, isso é um absurdo. Né? Nós já vivemos isso na década de 90, com o governo do Fernando Henrique, e tivemos o apagão. Por que a gente conseguiu resolver o problema energético brasileiro? Além de ter Itaipu, que é uma binacional, quer dizer, estatal brasileira e paraguaia, nós investimos muito nas linhas de transmissão, que não existia, investimos muito em fazer outras hidrelétricas, também estatais, de maneira sustentável, e isso tudo agora vai ser jogado fora. Como é que você leva energia para os lugares mais distantes do país? O mercado não vai se preocupar com isso, né? Então, nós estamos falando de bens que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Dá vontade de chorar ver o Brasil da situação que está. E eu acho, né, presidenta, a resistência a isso é muito importante, porque aí começa isso em duas empresas e começa a tomar conta do país. Um exemplo é o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo com o Dória, que é menos prefeito da cidade de São Paulo e mais viajante pelo Brasil, querendo ser candidato a presidente, que quando ele foi fazer um anúncio dos ativos, né, do que São Paulo poderia vender lá em Dubai, ele fez um vídeo, um anúncio, uma das coisas que ele anunciava era a indústria da morte, que na verdade é a funerária, o serviço funerário, ou seja, esse pensamento começa a querer gerar lucro em qualquer situação, desde a energia, a setor estratégico da nossa economia, até a funerária, serviços básicos, né, que vão comprometer cada vez mais. Imagina, vai começar, igual a gente faz mobilização para a tarifa de ônibus, vai ter que começar a fazer mobilização um dia para a tarifa de funerária, qual é o preço do caixão, da flor, porque os caras querem pegar lucro em tudo, né? Então, é muito importante essa resistência para que não se volte no país, né? A gente tinha tirado isso da agenda do país, não se volte no país essa vontade de uma certa elite de querer tirar lucro do povo brasileiro em tudo. Boa noite a todos.
Primeiro, agradecer vocês estar aqui no Brasil de Fato, aqui nos estúdios, aqui em São Paulo. É a primeira vez que recebemos a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, aqui. Aliás, parabéns, viu? Porque eu devia ter começado parabenizando vocês. Estou muito encantada assim, com a estrutura, com a forma de trabalho. Uma moçada jovem, trabalha aqui, a maioria mulheres, e é muito legal. Muito bem. Padilha, vice-presidente do partido, também é a primeira vez aqui no estúdio. Então, sejam bom ter vocês aqui. Já vou virar habituê, viu? Concordando muito com eu acho que a fala da presidenta, que é um momento muito difícil para o país, uma tristeza muito grande, ver toda a história de acúmulo de riqueza coletiva, de organização do patrimônio nacional, um governo golpista sem legitimidade, sem voto, e vender parte do patrimônio como está sendo feito. Mas o que é mais grave, além das empresas que são patrimônio, é destruir o trabalhador, destruir a renda, destruir o salário e destruir o que talvez vai ser um custo muito alto, que é justamente o CLT e a reforma da Previdência que está em curso. Então, são temas muito graves que esse governo golpista trouxe à pauta no último período. Mas, ao mesmo tempo, quero concordar que eu acho que nós fizemos um bom processo de resistência até agora. Não conseguimos segurar ainda mais, porque um golpe com pretensões, com apoio a nível internacional, do grande capital, então as dificuldades são grandes. Mas essa semana fizemos um ato, inclusive no Rio de Janeiro, no dia 3, com a participação importante de setores da sociedade carioca, em especial do movimento atingido por barragem, estava lá. Aproveitar e mandar um abraço para todos os militantes do MAB, que contribuiu muito na organização daquele ato, mas também os petroleiros pelo FUP e o conjunto dos movimentos, nessa tentativa de nós segurar, resistir, para que esse governo golpista não entregue ainda mais o nosso patrimônio. E quero ressaltar a importante briga, presidenta, que a bancada de esquerda, de oposição, tem feito dentro do Congresso Nacional. Eu acho que hoje é um dos melhores palanques para fazer essa disputa junto à sociedade, ainda dentro do Congresso Nacional. Consegue falar com setores importantes da sociedade e ajudar na resistência, e acho que tem sido extremamente importante esse processo de mobilização. E estou muito convencido que no próximo período vai criando uma consciência, em especial na juventude, na necessidade da defesa do povo brasileiro, do nosso patrimônio. Com relação a isso, né, pensando na questão do patrimônio, da democracia, outro assunto que teve sendo muito debatido, e também não é de hoje, é a questão dos militares, né? Então agora eles resolveram vir a público, dar opinião política, falar inclusive em intervenção militar. Então como que o PT, como que a bancada progressista está analisando essa situação e o que a gente pode esperar aí para esse próximo período também? Quer começar agora? Eu acho que é de uma gravidade muito preocupante. Eu me lembro que no dia que saiu a notícia do general Mourão, tem um grupo ali de WhatsApp da Executiva Nacional, de manhã cedo já, a presidenta Gleisi mandou uma nota ali, né, Gleisi, falando, pessoal, nós precisamos se posicionar, construir uma proposta de nota, escrevendo, e acho, inclusive, que uma parte importante da sociedade não reagiu à altura como deveria reagir, né? O PT foi muito firme, a CUT, vários movimentos, MST, alguns partidos também, mas esse é um tempo para todos os partidos políticos questionarem, reagirem, porque estão colocando em dúvida ali a capacidade das instituições brasileiras, né? Como se o poder militar fosse a única instituição que tivesse capacidade de construir um projeto do país, né? E todos nós que sabemos o que foi a ditadura militar, eu nasci, fui filho, meu pai foi preso, torturado durante 11 meses, né? Eu sempre gosto de falar isso porque os mais jovens não sabem o que foi uma ditadura. Eu só pude dar o primeiro abraço do meu pai quando eu tinha 7 anos de idade, né? Porque logo depois ele teve que sair do país, minha mãe estava grávida, ficava com medo de sair também, porque a fuga, as pessoas acham que você saía, pegava um avião né, com check-in feito. Não, eu saía de São Paulo, numa saída arriscada, atravessar pelo Uruguai, depois tentar chegar até o Chile, depois teve um golpe no Chile. Ou seja, né, a ditadura militar, além de ter sido um atraso para o nosso país, ela ceifou várias vidas, né, de jovens, artistas, pessoas que lutavam pela liberdade, né, e mexeu com a vida de famílias e colocou em xeque a nossa democracia. Então, acho que a reação tem que ser muito firme e forte. Mesmo, não só, eu não sou daqueles, né, porque a gente está falando desse tema da soberania nacional. Quem financiou o golpe no Brasil
tem interesses internacionais muito claros. E eu acho que quem financiou o golpe não tem interesse de colocar para comandar o país as Forças Armadas, uma instituição que tem a soberania nacional como um dos seus pilares, porque se não tiver soberania nacional não faz sentido ter exército, aeronáutica, marinha, né? Nem acho que seja um movimento que seja de colocar os militares no poder, como foram outros golpes antigamente, mas é um movimento que atenta contra a democracia, estimula o ódio e intolerância, e é como se levantasse a tampa, aí um pode achar que pode usar o poder militar contra o MST em qualquer situação, igual aconteceu na mesma semana que o general Mourão falou, aqui em Santo André, na região do ABC, um professor estava panfletando, estava entregando um panfletinho ali na frente da escola. A PM achou que podia prender o professor, foi lá prender o professor sem justificativa nenhuma, não teve agressão, não tinha violência, não tinha nada. Ou seja, né, juiz achar que pode impedir exposição artística, né? Ou seja, começa um clima da censura, do autoritarismo, do poder militar no nosso país, que é muito grave, né? Isso não começa bem, por isso que eu acho que temos que rechaçar de forma muito forte qualquer movimento nesse sentido. Abrem-se as portas do inferno, né? O Bolsonaro chegou no Pará e uma das falas dele foi exatamente que se ele chegasse à presidência da República, ele ia permitir que os donos de terra tivessem armas para banir com o MST. Ele falou isso textualmente. Então, quer dizer, é cabeça autoritária, né? O que eu quero dizer? Por que nós estamos vivendo esse problema? Porque a gente está quebrando as regras do Estado Democrático de Direito. Quando a Dilma sofreu o impeachment, nós avisávamos isso. Vocês estão rasgando a Constituição. Não tem base legal para tirar a Dilma. Mas eles queriam dar o golpe para colocar esse governo que está aí, para fazer as reformas que estão fazendo, como disse o Padilha, porque tem interesse entregar, né, para os interesses internacionais, em reduzir direitos, em reduzir o Estado. Bom, nós avisamos. Depois daquilo, nós tivemos uma sequência de ações que desrespeitam a Constituição. Desde a Operação Lava Jato, que vem com esse moralismo todo de acabar com a corrupção. Eu gostaria de saber por que não acaba e está tolerando o Temer na presidência, está tolerando uma série de outros nomes, porque aí são da classe dominante, da elite, podem ficar, né? Rasgam o Código de Processo Penal, rasgam a Constituição. O que estão fazendo com o Lula é um absurdo, porque submetê-lo a um estado de exceção, não tem provas, então vale tudo a pena. E isso, de certa forma, incitou a sociedade, uma parcela da sociedade que já tinha tendência ao seu lado mais autoritário, de querer resolver os problemas com arma, querer resolver o problema eliminando o outro, e acabou também incitando um setor das Forças Armadas. Eu não digo que é todos. Aliás, quando a gente diz que não quer regime militar, não estamos falando contra as Forças Armadas aqui, não. Nós respeitamos o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, achamos que é importante para a defesa da soberania do país, eles cumprem um papel importante na defesa das nossas fronteiras, né? Se nós não tivéssemos eles equipados, hoje a gente não tinha Amazônia. Aliás, o Temer está sucateando o equipamento das Forças Armadas, está deixando de fazer investimento. Isso já está comprometendo o trabalho deles nessas regiões de fronteira e também nas regiões de fronteira aqui no Sul, no combate ao crime organizado. Então, os projetos estratégicos, por exemplo, das Forças Armadas, principalmente da Marinha, com o submarino, que é interesse tecnológico nosso, a base de Alcântara, da Aeronáutica, isso está sendo desmontado. Então, isso é um desserviço também. Eles sabem o que está acontecendo. Mas tem um setor ali, que é um setor mais de direita, que acha que pode falar essas besteiras, né? E fala isso depõe contra as próprias Forças Armadas, né? Que não é o papel deles governar um país. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito alerta a isso, para não deixar ter saídas que não sejam pela democracia. Qualquer saída fora da democracia é uma saída péssima para o povo brasileiro, é uma saída péssima para os nossos direitos, e é uma saída péssima para toda a América Latina, que o Brasil é referência. Só, desculpa te interromper, como esse assunto é um assunto que é de interesse nacional, eu devia ter feito antes, avisar os internautas e as internautas que nos acompanham que se tiver dúvidas, perguntas que queiram fazer aqui, a gente comenta aqui, né, que eu estou acompanhando e a gente garante que eles vão responder aqui. Então, desculpa, agora... Concordo plenamente com a posição que já foi colocada, mas é só duas observações. Primeiro, é que os militares têm um passado recente muito conturbado da história democrática do Brasil. Então, nós não temos nenhum motivo para aplaudir os militares quando deram o golpe e tiveram à frente
das instituições brasileiras. Portanto, segundo, a esquerda, de modo geral, e o conjunto dos trabalhadores e o povo brasileiro reconhece as Forças Armadas como de extrema importância para a soberania nacional. E, por fim, nós avaliamos se as Forças Armadas querem dar uma contribuição nesse momento político, primeiro, é ser contra a entrega do patrimônio nacional. Em nenhum momento eu vi nenhum general, nem os que estão na ativa, nem os que estão de pijama, fazer uma crítica à entrega de um patrimônio como a Eletrobras. Isso eles podiam se posicionar sobre o tema do pré-sal. Mesmo sobre a renca, que é um tema extremamente delicado da Amazônia, que o Temer queria entregar, os militares que conhecem mais que qualquer um poderiam ter uma posição muito mais que representa de defesa do patrimônio nacional do que vir falar que o Brasil passa por um período difícil, que se precisar eles vão intervir. Dizia agora, parafraseando alguém da esquerda comentou, que o momento agora exige uma intervenção popular e não militar. Exatamente, popular. Esse tema suscita um outro debate, que é a questão dos militares das tropas dos Estados Unidos, que virão fazer uma atividade na Amazônia, agora em novembro, né? Então, junto com o exército da Colômbia e do Peru. E ali é uma região também muito próxima à Venezuela, que é um país que estava no Mercosul, em que a gente estava construindo uma relação. Inclusive, estávamos construindo uma integração regional forte, com soberania. E agora a gente tem esse outro cenário, né? Então se desenha esse outro cenário e é inédito. Uma conversa com o Celso Amorim, ele apontou, bom, nem na época da ditadura algo semelhante ocorreu. Então, como é que também vocês estão vendo essa situação? Em que medida isso diz respeito à nossa soberania? Enfim, como vocês avaliam também isso? Isso é gravíssimo, né? O tema da Amazônia é um tema muito estratégico para o nosso país. Não à toa, o mundo inteiro tem interesse sobre a Amazônia. Você tem ali, potencialmente, uma parte muito grande da biodiversidade do mundo que está intocável. Eu sou médico, futuros medicamentos vão sair dali, futuros recursos para diagnósticos, futuros produtos, materiais que a gente possa manipular, né? A Amazônia é um território enorme, então um espaço enorme, né, que pode ser cada vez mais aproveitado, né, de forma sustentável. Então, você tem em várias regiões, na própria área da renca, você tem um mosaico, como a gente fala, de investimentos, de alternativas de produção sustentável, tem área de produção agrícola, tem área de proteção de terra indígena, ou seja, essa é a Amazônia, enorme, um território enorme, e um território estratégico também para a integração sul-americana, né? E tem alguns países do mundo que não querem ver a América do Sul de forma integrada, forte, sendo pensada como um mercado comum, pensando qual que é o potencial de cada um dos nossos países da América do Sul, podem ser ações confluentes para todo o continente crescer como um todo, né? Não existe integração sul-americana sem a Amazônia, né? Então não tenho dúvida nenhuma que existem várias tentativas de se ocupar a Amazônia e, infelizmente, o governo Temer está entregando o pedaço da Amazônia. Entrega quando faz esse tipo de operação, que durante anos os Estados Unidos tentaram, usaram o argumento da guerra às drogas, para tentar esse tipo de operação, não conseguiram. Depois começaram a capacitar, fizeram capacitação de militares brasileiros, colombianos, de outros países, acordo de capacitação de agentes da Polícia Federal para tentar ocupar cada vez mais espaço, e agora o Temer abriu de vez a porteira, né? Essa é uma forma de abrir a porteira. A outra foi a tentativa, quase ele sancionou, que autorizaria a venda de terras da Amazônia para propriedade internacional. A última agora do decreto da renca, que autorizaria a área de mineração, tem projetos de muito interesse, né, tanto de empresas canadenses quanto de empresas inglesas em fazer esse projeto de mineração nessa região, né? Então está abrindo a porteira, né? E o Brasil não será um país, o nosso país, a gente tem que ter muita consciência disso. O Brasil ainda não é um país rico, é um país de renda média. Para a gente poder enfrentar, incluir cada vez mais, apoiar a agricultura familiar, criar um mercado cada vez mais forte no nosso país, poder ter dinheiro para investir na educação, na saúde, a gente precisa se tornar cada vez um país rico. E o Brasil não vai ser um país rico sem saber aproveitar de forma sustentável a Amazônia, né? E também não será um país justo
se não tiver um projeto, inclusive, para a Amazônia. Então, é muito preocupante, faz parte do festival de entregas do governo Temer, né? Da venda que ele tem feito, da entrega, às vezes não é nem venda, né? Porque o preço, por exemplo, que eles estão entregando às refinarias da Petrobras, não é nem venda aqui, né? É entrega de vez e é muito grave mesmo. A reação internacional também é muito grande, né? Porque com essa questão da renca, do decreto que acabava com essa área, teve uma reação internacional imensa, né? Tanto de movimentos, artistas, pessoas, que ele recuou, né? Não sei se recua por muito tempo. E o Lula ia lá, acho que ele ficou com medo. O Lula ia fazer também uma visita lá no Jari, na Renca, acho que ele ficou com medo, ele não recuou. Mas a gente tem que ficar de olho, né? Essa manobra com os militares americanos, como diz Padilha, é a primeira vez que isso acontece, é um absurdo. Né? Eu espero que ele recue também, né? Porque vai ficar muito feio para o Brasil a gente fazer isso. Nós viramos as costas com o nosso pessoal aqui da América Latina, da América do Sul, e nos abrimos para os Estados Unidos. Quer dizer, voltamos àquela velha fase que o Chico Buarque dizia que a gente falava grosso com o Paraguai e fino com os Estados Unidos. É exatamente isso que está acontecendo. Uma pena, né? Eu achava que nós não íamos mais ver isso no Brasil, mas estamos vivendo isso. Eu brinco por aí que com o governo, depois do governo Bush, Obama e Lula e tudo, os Estados Unidos segurou um pouco, não tivemos que fazer tanta luta anti-imperialista. Agora volta de novo. Nós tivemos uma geração inteira que não queimou nenhuma bandeira dos Estados Unidos. E antes, no governo Bush, nós queimávamos a bandeira dos Estados Unidos. Ainda tem aniversário de criança. Então, nós vamos voltar de novo fora Temer e fora Estados Unidos. E Yankees go home, como chamava, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Regi Gomes. Ela está perguntando a respeito da questão do fundo partidário. Acho que é um tema também bastante relevante, né? A gente teve todo um debate sobre uma reforma política, estivemos ameaçados pelo tal do distritão, no fim a gente chegou no meio termo, e aí eu gostaria de acrescentar que a pergunta dela, já para aproveitar a deixa, esse jabuti, como chamam, né, que botaram no meio da proposta, que é a questão de uma censura meio que prévia. Então, eu me senti ofendido, já peço a retirada de um conteúdo, e aí seja o site, seja o Facebook, ou algum provedor, alguma rede, é obrigada já a retirar antes de uma decisão judicial. Parece que o Temer ia vetar, mas, enfim, isso acho que passou, vai vetar, né? Tá vetar. junto no pacote. Tá. Infelizmente, isso é típico daquela legislação que você tem prazo para aprovar. Nós tínhamos que aprovar ontem, né? Câmara antes de ontem, nós ontem, porque senão não valia. A direita lá faz todas as manobras, deixa para os 45 minutos do segundo tempo, porque isso já vem sendo discutido faz tempo, e enfia esse jabutis e o negócio vai. Eu acho que ele vai vetar porque tem uma reação muito grande, não só do pessoal de rede, né, alternativa, mas de outros veículos também. Então, eu espero realmente que vete. A questão do fundo partidário, bem, primeiro, não era a reforma que nós gostaríamos, é uma reforma muito aquém daquilo que a gente queria. Nós queríamos muitas outras mudanças. Mas eu acho que ela foi importante, que a gente conseguiu aprovar, por dois motivos. Primeiro, que a gente coloca um limite nas despesas de campanha eleitoral, que nós não tínhamos. Então, hoje você tem limite para a campanha de deputado federal, limite para campanha de senador, limite para campanha de governador, limite para campanha de presidente da República. Antes você dava o seu limite, dizia eu vou gastar tanto. E os ricos gastavam muito, né? Segundo, nós não vamos mais ter empresas doando. A gente só tem pessoa física. E ela é limitada também. No máximo a R$9.000. Perto de R$10.000 por pessoa física. Não pode doar mais do que isso. E terceiro, nós vamos ter o financiamento através de um fundo. Muito criticado, porque é fácil criticar. Dinheiro público, vocês estão tirando. Não. Esse dinheiro já existia no orçamento porque era dos programas partidários de TV, que tinha você deixava de cobrar imposto para veicular, acabaram com os programas partidários, que eu achei ruim, mas paciência, vai ter só o eleitoral, e também de parte de emendas coletivas das bancadas, né, emendas de bancadas dos parlamentares. Então, nós estamos passando essa parte. E o valor destinado é um valor que gira em torno de 1.700 para todo mundo. Esse valor é menor que o valor gasto na campanha eleitoral de 2000. Então, nós estamos voltando 1/3 do que foi a campanha de 2014. E por que o público é bom? Porque está lá clarinho quanto vai ser gasto. Porque essa história de dizer, não, mas é o privado, aí depois dá o que deu na Lava Jato.
O privado vai lá, financia e diz, não, mas eu tirei lá da verba, de não sei o quê, da propina, da construção. Então, quer dizer, não dá para a sociedade ficar se enganando. É melhor que esteja lá. A democracia tem um custo, gente. Tem um custo. E é melhor que a sociedade financie dessa forma, as claras, com limite, do que você não ter uma coisa limitada. Agora nós vamos ter limite e vamos ter o fundo público. As campanhas vão reduzir muito. Então, a gente defendeu essa proposta, eu acho que isso melhora, democratiza. E você não deixa a campanha só na mão de rico. Porque hoje, se eu olhar para o Congresso Nacional, só tem maioria rico lá. Quantos representantes tem o MST? Olha, de assentamento tem 3. Aí, é isso que eu estou dizendo. E mesmo nós, e partidos de esquerda, a maioria é classe média. E classe média alta. Sim. O trabalhador mesmo lá é muito pouco. No Senado não tem ninguém. Né? Eu sou de esquerda, sou do PT, mas vem da classe média também. Entendeu? Então, você tem condição de articular recurso, ir atrás. Nós temos que democratizar para o trabalhador entrar no Congresso Nacional. Senão, a cabeça do Congresso é a cabeça de quem manda hoje no país, dos ricos, dos mais ricos. Né? Enquanto as empresas financiam a eleição, não tem hipótese de ter democracia no país. Então, acho que foi um passo muito importante para acabar de vez com o financiamento empresarial, criar teto nos financiamentos individuais, porque senão faz igual o Dória aqui em São Paulo, que tem uma empresa, tudo misturado ali o dinheiro dele, tá certo? Fala que é do trabalho dele, da empresa pessoal dele, mas coleta, recebe contribuição de empresas, e ele botou milhões na campanha dele na Prefeitura de São Paulo, então isso também é quebrado. E eu acho que nesse sentido o Brasil também se aproxima das democracias estáveis no mundo, que todas elas têm uma parte do financiamento pelo público para que o voto seja mais público, que que não tem influência do empresário no processo da eleição. Então, acho que foi uma definição importante dos temas que saíram da reforma. Acho que foi um dos avanços importantes que nós conquistamos. Nessa linha também da reforma política, e já pensando para frente aí, sei que o custo político para o PT foi muito alto ao longo dos últimos anos, esse tema que envolveu o financiamento de campanha, toda a relação com essas empresas e por diante, né? Ou seja, todo mundo sempre fez isso na história, mas a culpa ficou no PT, então com a militância de esquerda. E acho que o PT tem um grande desafio. Primeiro, eu acho que a grande disputa ao presidente com Lula como nosso candidato e assim por diante. O segundo é ficar claro para a militância de esquerda, ficar claro para o conjunto da sociedade o que esses temas novos, como essa reforma foi aprovada, e outros de financiamento de campanha vai se dar por aí. Talvez, Vanessa, aproveitando aqui o momento, talvez a presidenta e Padilha pudesse comentar o que vocês estão pensando um pouco sobre o futuro para a militância, o que essa nova gestão do PT, você presidente, você vice, pensa sobre a candidatura Lula, como é que nós vamos fazer isso, e financiamento de campanha, como é que nós vamos eleger um congresso diferenciado. Alguém me disse que esse é o congresso mais caro da República. E mais conservador. O pior a gente já via, mas que era o mais caro a gente não tinha tanta certeza. Caro e conservador. Então, o que vocês estão vendo aí para o próximo período, né? Do ponto de vista institucional, da luta eleitoral? O que nos... Eu já vi uma pergunta assim, vai ter plano B no PT? Não vai. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nosso candidato é o Lula. E a função do PT é proteger o Lula, defender o Lula e fazer com que ele seja candidato. Por quê? Porque ele não é mais candidato só do PT. O Lula é candidato de uma parcela expressiva da população brasileira. Ele não pertence mais ao PT. Então, o que o PT tem que fazer é viabilizar a candidatura dele. Mas o Lula pode ser... ter a sentença confirmada em segunda instância. Primeiro, vai ser uma vergonha para o Brasil e para o judiciário brasileiro. Porque essa sentença que o Sérgio Moro condenou Lula não tem base jurídica, não tem prova, gente. E isso não sou eu que estou dizendo, Padilha, você... Nós temos um livro escrito por 122 juristas, entre eles juristas de renome internacional, gente com peso, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, Lênio Streck, vários juristas que dizem não tem base jurídica para condenar o Lula, está errado. Então, vai ser um vexame internacional, vários advogados internacionais também. Agora, se isso acontecer, mesmo se isso acontecer, Lula será candidato. Porque não tem condições dos tribunais superiores vetarem isso. Nós já tivemos precedentes no Brasil de gente julgada e condenada em segunda instância e que os tribunais superiores deram a garantia da pessoa participar do processo eleitoral.
Então, se eles retirarem Lula, internacionalmente também vai ser um impacto. Então, nós estamos muito tranquilos que Lula será candidato. Esse papo de que Lula não pode ser, que vai ter plano B, é do adversário, que sabe que o Lula é imbatível, né? O Lula candidato, o Lula está praticamente eleito, gente. E isso não é porque as pessoas têm memória. Elas lembram o que foi o governo do Lula e o que está acontecendo agora. E as medidas contra o PT. Agora, é óbvio que vai ser uma campanha de grande desafio para nós, porque, primeiro, uma campanha que a gente vai ter recursos finitos, o que eu acho bom, campanha mais barata, e que nós vamos ter que fazer gastando sola de sapato, saliva, conversando com as pessoas e investindo também para eleger uma boa bancada de deputados. Né? Porque o Lula não vai governar sozinho, nós vamos precisar ter gente firme no Congresso Nacional. Então, é importante o MST ter seus candidatos, é importante os movimentos sociais ter, os sindicatos ter, e a gente fazer uma campanha propositiva para esse país. Então, nós já governamos o Brasil, sabemos o que precisa ser feito e queremos voltar a governar para tirar o país da crise. Eu sempre falo assim, né? O Lula hoje é o plano A de quase 40% do povo brasileiro. Isso aí. Por que a gente vai ficar discutindo B, C ou D, tá certo? Né? É o plano A de quase 40% do povo brasileiro e nem começou a campanha ainda, não teve espaço na TV para se defender. Fez uma grande caravana no Nordeste agora, quero agradecer muito a participação do pessoal do MST, foi fantástico. O Brasil de Fato cobriu tudo. O Brasil de Fato, olha, cobertura, fez até um especial, né, para a caravana, legal. Um jornal, bastante gente. Agora vai ter a caravana de Minas, vai preparar caravanas por outras regiões do país, todas as regiões do país, Minas Gerais vai ser agora em outubro, né, então nós estamos muito convencidos da campanha do presidente Lula, e de que o Lula hoje talvez seja a principal força mobilizadora assim, né, na sociedade brasileira. Porque todos os escândalos, a ruptura democrática, esse governo Temer, os ataques aos direitos, fez um certo desalento na sociedade, uma destruição de várias lideranças políticas, de partidos políticos, e o Lula é quem sobrevive, né? E do outro, aquele que eles semearam o ódio, a intolerância, estão só colhendo o Bolsonaro, né? Que é do outro lado lá. Então, eu acho que tem uma candidatura muito forte e vamos até o fim. E o João Paulo perguntou um pouco que tem sido a nova gestão do PT. Eu acho que a própria presidenta Gleice é a imagem disso, né? De muita presença, ativismo, muita proximidade. A presidenta Gleice já deve ter viajado quase o Brasil inteiro, né? Tá em vários estados, mas rodando os estados. E uma coisa muito importante que todo mundo pode participar, a Fundação Perseu Abramo lançou uma plataforma digital, então você pode ir da sua casa, do trabalho... O Brasil que o povo quer. Do celular, chama o Brasil que o povo quer. Você acessa lá, você pode mandar sugestões, debates, vai ter debate sobre temas, já teve um primeiro debate sobre o tema da fome, teve o lançamento com o presidente Lula e a presidenta Gleice, vai discutir lá a agricultura familiar, vai discutir reforma agrária, vão ter que fazer debate com o João Paulo para popularizar sobre esses temas, as pessoas podem responder as perguntas, porque eu acho que essa é uma segunda. Além da campanha do Lula, a gente quer discutir com o Brasil, né, o que o Brasil voltar a sonhar, qual que é o projeto de país que nós temos, o que o povo quer opinar sobre cada ação do nosso país. E a terceira é isso que a presidenta Gleice falou, né, a gente não pode só ficar olhando na eleição para presidente da República e não eleger uma grande bancada de deputados e deputadas federais. Tem que botar mais mulher no Congresso, mais jovem, deputados que têm compromisso em reverter essas medidas aí, por exemplo, na saúde. Não dá para ter 20 anos de congelamento dos recursos na saúde, não. Tem que mudar isso. A educação, né? As medidas que fizeram em relação ao marco regulatório do pré-sal. Então, precisa ter uma grande bancada de deputados e deputadas para que a gente possa fazer as mudanças que o Brasil precisa. O pessoal aqui perguntando, só porque eu gosto de ver o pessoal perguntando se a gente vai para o Vale do Jequitinhonha, o Alisson. Vai passar a caravana no Vale. Não sei se vai passar em Itinga, Alisson, mas se estiver lá nós vamos nos ver, né? Agora em outubro, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, né, toda aquela região do norte de Minas, vai para Minas inteira, região metropolitana, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, né? Vai rodar o estado inteiro aí. Aqui também de filiação, me filiei ao PT há pouco tempo, 2 meses, como sei se fui aceita. Aí teria que entrar em contato lá no nosso site para ver, mandar um e-mail, o pessoal pode ver para você. E nós estamos na campanha de filiação também. Que pode ser pela internet. Agora. Isso, pelo telefone, inclusive, está bem fácil. Entra lá no site e vê. Gente, infelizmente,
O tempo é sempre o inimigo aqui, né, do jornalista e tal, e a gente tem que, infelizmente, encerrar. Novamente agradecendo a presença de vocês, e eu vou fazer uma última pergunta aqui, casada. Uma é do Antônio Carlos Cunha, que pergunta, que eu acho que é um pouco a questão que todo brasileiro tem agora. Essas medidas que estão sendo tomadas por esse governo que é ilegítimo, elas podem ser revogadas no futuro se a gente conseguir eleger um Congresso progressista, um Congresso mais de acordo com o povo brasileiro? Então, existe essa possibilidade, é uma questão. E a outra, que eu perdi aqui, não consigo apontar quem foi que fez, mas perguntava se a gente vai ver uma candidatura Padilha-Haddad para o governo de São Paulo. Primeiro aqui em São Paulo, né, nós temos o presidente estadual do PT, o Luiz Marinho, que vai conduzir todo esse processo, está conduzindo, né? E acho que o PT tem companheiros muito preparados para isso. Como eu estou muito convencido da importância da gente ter uma bancada federal forte, Congresso Nacional, eu já falei, conversei com os companheiros do PT, com o Luiz Marinho, com o presidente Lula. Eu estou me dedicando mais a ser candidato ao Congresso Nacional, a ser candidato a deputado federal, para, junto com outros companheiros, poder fazer uma grande bancada, né? Até esqueci qualquer outra pergunta. Da revogação. Acho fundamental, e esse debate passa por isso, né? Mais do que revogação, acho que revogar e superar alguns temas, né? Por exemplo, essa coisa do congelamento dos recursos da saúde e da educação. Não será possível, né? Não é possível avançar na saúde do país, continuar avançando na educação do país, sem revogar essa medida. Agora, não basta só revogar, acho que a gente vai poder avançar ainda mais, né? O governo Lula e Dilma, por exemplo, tinham vinculado os recursos do pré-sal à educação e à saúde, como retomar isso. A gente precisa discutir uma reforma tributária no país, precisa começar a cobrar impostos dos mais ricos, aliviar os impostos da classe trabalhadora, como que isso pode reverter mais recursos para a educação e para a saúde. Então, acho que mais do que revogar, nós vamos ter que fazer uma discussão de superação desse modelo que o governo golpista tentou impor durante um ano no país. Nós queremos ganhar, né, mudar com isso, eleger o presidente Lula, uma grande bancada, para a gente superar isso e fazer com que o Brasil avance ainda mais. Não tenho dúvidas que esse é o grande compromisso que nós temos. Aliás, a gente já vai começar um movimento agora, até uma proposta de emenda constitucional do senador Requião, que é um referendo revogatório. Nós vamos lançar, ou seja, consultar a população se quer revogar ou não a reforma trabalhista, se quer revogar ou não a emenda constitucional 95, e nós vamos lançar isso. Começar lá pelo Paraná, que é o estado do senador Requião, e o meu também, e nós vamos fazer isso no Brasil inteiro para já preparar a população, né? Mas eu não tenho dúvidas que o compromisso do presidente Lula é esse, senão você não governa o país, limita o poder do Estado, né? Eu queria aqui também responder para o Leonardo, ele está perguntando sobre a indústria naval, que ele é metalúrgico e tal, porque acabaram com a indústria naval. Lembra que quando o presidente Lula se elegeu, uma das primeiras coisas que ele fez foi reerguer a indústria naval e ter o conteúdo nacional para a gente fabricar navios, sondas aqui no Brasil. Esse é um compromisso do presidente Lula de sempre, é ele voltar e a indústria naval será restabelecida, não tenho dúvidas disso. Muito bem, na mesma direção, só aproveitar as palavras finais aqui, que o tempo é curto, dizer que nós estamos com um bom calendário de luta ainda para este ano, não chegou o Natal ainda, então bora para a luta. Quero ajudar a avisar e convocar todo mundo que na semana do 16 a 20 de outubro nós vamos fazer uma grande calendário de mobilizações, inicialmente com os movimentos do campo, CONTAG, FETRAF, Via Campesina, MST. Queremos aproveitar aquela semana, do dia 16, para fazer um bom debate nos municípios sobre o tema da reforma da Previdência. Ótimo isso. Porque, então, nas câmaras de vereador, nos prefeituras, nos assentamentos, nas comunidades, fazer protestos para a população local saber o que nós estamos envolvidos caso essa reforma passe. Também queremos celebrar no dia 16 o dia do alimento saudável, o dia da soberania alimentar, então queremos fazer debate sobre esse tema. E no dia 17 nós queremos fazer manifestação em todas as capitais com o tema contra a reforma da Previdência e em defesa da reforma agrária, contra o governo golpista. Tanto a Frente Brasil Popular como centrais importantes como a CUT, a CTB vai se envolver, então, ou seja, vai ser uma semana importantíssima de mobilização essa. Depois disso, nós vamos ter o dia 8 de novembro,
a Central Única dos Trabalhadores vai entregar um abaixo-assinado que pede a revogação da reforma trabalhista. Então vai ser em Brasília, mas enquanto isso já está correndo pelo Brasil afora essa, colhendo assinatura para que nós possamos ir acumulando força e conscientizando a população. E está se construindo junto às centrais sindicais e à Frente Brasil Popular. E também a ideia é conversar com a Frente Povo Sem Medo, para que no dia 10 de novembro nós paramos o Brasil. A ideia não é dar o nome greve geral, porque não necessariamente ela vai ter o mesmo conteúdo, mas é um dia de paralisação nacional. Opa, a minha tecnologia da informação aqui. É o dia de paralisação nacional, dia 10 de novembro. Possivelmente vai ser bem no auge, caso os golpistas queiram pautar a reforma da Previdência. Então, de modo geral, esses são temas. E quero convidar tanto a presidenta Gleice como o Padilha, que está aqui em São Paulo, passando por São Paulo para a gente fazer debate como esse. Eu acho que tem uma militância que, mesmo porque os vídeos ficam na internet, para a gente ir trabalhando esse sistema, que muitas das informações que vocês têm de debate que está sendo feito no campo partidário, que é importante que a militância de esquerda e o conjunto dos movimentos possa ir acompanhando sintonia fina nesse momento. Alguém estava me dizendo que é impressionante esse número da internet. Uma prosa como essa, 10 mil visualizações. Então isso é muito bom, porque mais pessoas vão acompanhando aí, mais gente vai fazendo parte dessas plenárias de 10 mil pessoas que visualizou a gente de alguma forma. Legal, legal. Só fazendo uma retificação, a gente alcançou quase 50 mil pessoas. Caramba! 50 mil pessoas, não, a gente felizmente não conseguiu ler todos os comentários, mas teve mais de 250 comentários, diversos cliques aqui, então é isso, passando aqui, por favor. Não. A gente chega aqui a bastante... O João Paulo já me convidou aqui para fazer um debate semanal, nós vamos É um fazer. programa eles vão ter. Inclusive, nós temos uma das nossas, da parte da rede de fato, que é o Saúde Popular, Sim. que tem sido muito bacana a construção desse, e o Padilha é especialista no tema. Então, além dos temas da política, vim lançar sua candidatura a deputado aqui também, mas também vim tratar dos temas referentes à saúde e outros assuntos. Em especial, que a tua especialidade do período, batendo Dória, porque esse aí nós temos que fazer uma boa briga contra ele. Ô, João Paulo, e reforçar amanhã lá em Belo Horizonte, né? Exatamente, nós temos um circuito de feira da Reforma Agrária em Minas Gerais, e amanhã em BH um ótimo debate vai acontecer lá. Tivemos essa semana também no Rio Grande do Sul, no Paraná, nós que somos lá no Paraná, lá na Lapa, um importante seminário e um debate sobre a agroecologia. Ou seja, estamos num período bom, e eu acho que é um momento bom, Luiz, que nós estamos juntando política, mais cultura, boa música, bom alimento. Ou seja, nós estamos com a esquerda, como dizia o nosso líder Nelson, aproveitamos um abraço para o Nelson do Koalas, é uma esquerda de luta, mas também participando dos momentos de confraternização, De alegria de da alegria vida. que nós precisamos. Legal. É isso aí, amanhã em Belo Horizonte vai ter uma mesa, né, sobre alimentação saudável. Vai estar lá, quem for de Belo Horizonte nos acompanha lá. Bom, então obrigada novamente a todas e todos que nos acompanharam e até o próximo debate. Tchau, gente. Até.